Hoje só dá Espírito Santo aqui, Elson. Magno Malta, Maguinha, agora você. Espírito Santo está mandando na Oliveira de hoje, Elson. O Espírito Santo é um estado pequeno geograficamente, mas de grande representatividade, né? Sem Temos dúvida. lideranças aqui fantástica. Sem O dúvida. Magno Malta é o retrato fiel dessa representação. Elson, seja bem-vindo mais uma vez. É bom ter você por aqui. Queria te ouvir pelo seguinte motivo. Você, nas tuas falas, sempre tão serenas. Acho que a serenidade é uma das tuas principais características, né? Aquela história do mundo caindo e o comentário do Elson é sempre um comentário muito centrado, muito sensato, muito sereno. Mas diante do que a gente tem visto, Elson, desde ontem, hora do almoço, a intimação lá, a oficial de justiça no quarto de UTI de um hospital, né? A missão dada para que ela cumprisse pelo ministro Alexandre de Moraes. 24 horas depois, um pouco menos de 24 horas depois, a piora no quadro de saúde do presidente Bolsonaro, a pressão que subiu, né? Teve uma questão relacionada ainda às funções hepáticas, o fígado está sentindo. Enfim, queria te ouvir, né, diante dos absurdos que nós estamos vivendo num Brasil que tem INSS, tem uma série de questões, Elson, mas é nessa que eu queria te ouvir em especial, querido. Vitória, em primeiro lugar, boa tarde. Saudando a você, eu saúdo toda a família Auriverde Brasil e, de uma forma carinhosa, os ouvintes e telespectadores da sua conceituada emissora. A questão que nós vimos no dia de ontem, lamento dizer, mas é a clara intenção de torturar. O que eles queriam era torturar o presidente, e conseguiram. Conseguiram porque os resultados fez com que alterasse o quadro clínico dele. E como não dizer que esses métodos usados pelo sistema não são métodos de máfia? Eu vi um comentário ontem muito importante, no qual um jornalista dizia que se Alexandre de Moraes, o sistema, pudesse, eles entravam no hospital e sufocavam Bolsonaro com um travesseiro. Como não pode ser feito, eles arrumam esse novo método de torturar, de tirar do sério, de alterar a situação clínica dele como alterou, e isso pode ter repercussão no seu quadro de saúde. É lamentável, porque a própria lei, no artigo 244 do Código Civil, fala que uma pessoa, 244, uma pessoa na situação em que Bolsonaro se encontra, não pode ser citada ou intimada. Mas mesmo assim foi feito. Mas para que lei? Para que artigo? Se a lei hoje, lamentavelmente, chama-se Alexandre de Moraes. Ele é o Estado, ele é a lei, ele é o soberano, ele se acha dono desse Brasil. É claro que essa sensação que ele tem é sobre um sentimento de tirania, e toda tirania tem seu começo, meio e fim. Entendo que isso é desespero do sistema. Por mais doloroso que seja ver o presidente daquela situação, a gente não podia esperar algo diferente do sistema, do ministro Alexandre de Moraes, e falo sem medo de errar, repetindo aqui o que eu digo sempre. Por mais doloroso que seja, nós estamos no caminho certo. Caminho certo. Não podemos nos curvar. E isso eles não vão conseguir. E eles descobriram que não pode conseguir. Eles tanto descobriram que entraram em completo desespero. As medidas que vêm sendo tomadas são medidas atabalhoadas, longe das regras democráticas, longe do ordenamento jurídico. Eles estão fazendo as maldades que faziam antes nos porões, agora estão fazendo à luz do dia. E cada dia que passa, Vitória, cada dia que passa, a maldade, a crueldade dessa gente se revela. Aquilo que nós sabíamos aqui no Brasil, hoje o mundo já sabe. Porque o senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, não se contentou em só se arvorar contra os brasileiros e o Brasil.
Ele já afrontou a Argentina, o Javier Milei, já afrontou os Estados Unidos, já afrontou a Espanha na questão do Oswaldo Eustáquio, ou seja, está cometendo os seus arroubos autoritários, está cometendo os seus erros. São dolorosos? São, mas são erros que vai fazer com que nosso grito seja por uma causa justificável. Há um ditado que diz, autoria Napoleão Bonaparte: enquanto o seu inimigo estiver errando, não o incomode. Pois é, Elson, e ao mesmo tempo, né, a gente assistindo tudo isso e o carinho, o amor que nós temos pelo presidente Bolsonaro, vai gerando essa indignação, né, uma indignação diante do que a gente pode considerar como uma covardia, a tortura, como você muito bem colocou. E o povo, independentemente de ideologia no Brasil, Elson, não lida bem com covardia, não lida bem com a injustiça. Aí vejo também nesse desespero do sistema um erro na dose do veneno aí, Nelson. Alexandre Bitoli. Alexandre do bem. Você é o Alexandre do bem. Obrigado, querido. Eu vou chamar de Bitoli, porque é assim que a gente chama o calçolome de guerra. Meu amigo Bitoli. Isso é maldade crua. Jair Bolsonaro é um cara tão apaixonado por esse país que tem uma coisa que poucas pessoas observaram, Bitoli. Poucas pessoas observaram. Algumas horas antes dele ir para minutos, talvez, antes de ir para a mesa de cirurgia, essa última, ele mandou uma mensagem para os deputados federais e senadores. E para aquelas pessoas próximas dele. Você vai concordar comigo, Vitória? Aquela mensagem, ela tem uma profundidade Sim. tão significante que muitas pessoas não entenderam. Quando Bolsonaro estava indo para a mesa de cirurgia, como um ser mortal que ele é, ele falou, pode dar certo, pode dar errado. Se der errado, eu já vou dar a minha última ordem para a cavalaria. E qual foi a ordem dele? Cuidar dos presos políticos dos atos do 8 de janeiro, defendendo a anistia. Olha, Vitória, a preocupação do cara, antes de ir para a mesa de cirurgia, preocupado com os brasileiros. Quem conhece Bolsonaro, como eu conheço e como você conhece, sabe que ele tem a cabeça de homem, mas o coração de menino. Sabe que ele não pensa nele, ele pensa nos outros. Sabe que ele é um camarada apaixonado pelo Brasil, o que ele fala tem conexão com seus atos. É um cara patriota. E é o que eu falo sempre, repito aqui, não é apenas um líder político. Bolsonaro é um libertador desse país. Todos os países do mundo, a maioria deles, tem um personagem que sintetiza a liberdade desse país. Estados Unidos tem George Washington, Cuba tem José Martí, Argentina tem General Roca, nos nossos tempos, Inglaterra tem Winston Churchill, a França tem Charles de Gaulle, a Índia tem Mahatma Gandhi, Timor-Leste tem a Xanana Guzmão. O Brasil tinha quem ao longo desses 500 anos? Ninguém. Surgiu agora. Jair Messias Bolsonaro. Esse cara não tirou da gente, não tirou dos nossos olhos um cisco. Ele tirou uma estaca, nos proporcionando decantar o que é certo, o que é errado. Quem é patriota, quem não é? Quem serve ao Brasil, quem se serve do Brasil. Esse camarada, ele é fantástico, é sensacional. E é por essa razão que a gente briga por ele. E é por essa razão que querem não prendê-lo. Querem eliminá-lo. Mas essa gente que tenta eliminá-lo tem que entender o seguinte, como diz o poeta, a bala que mata o poeta não mata a poesia. A bala que mata o poeta não mata a poesia. Bolsonaro
fez líderes. Bolsonaro já fez substitutos, não à altura, mas fez. Bolsonaro nos ensinou o caminho da verdadeira liberdade. Querer fazer mal contra Bolsonaro é desinteligência. É desinteligência, porque ele, embora falta algo para fazer, já nos ensinou por demais. E agora, meu amigo e minha amiga, acredite, nós patriotas, nós brasileiros, que despertamos para essa realidade, não vamos nos intimidar, nem com prisão, nem com censura, nem com processo, com nada, porque do que vale a vida sem liberdade? Agora, Elson... O nosso movimento é como água de morro abaixo e fogo de morro acima. Somente Deus pode segurar. O que a gente quer e o que o Bolsonaro quer, e ele nos ensinou, é um Brasil para todos. Esquerda, direita, preto, branco, pobre, rico, hétero, gays, católicos, espírita. Eu vou sempre repetir, porque é um camarada que comandou o país por 4 anos. Qual foi a perseguição que ele promoveu? Muito pelo contrário. Foi perseguido. Uniu o povo. Socorreu o povo no momento mais delicado, que foi a pandemia, que foi uma espécie de terceira guerra mundial em que nós vivemos naquele período. E ele ali, defendendo o seu ponto de vista, que agora a ciência diz que ele tinha razão. Tudo que estão fazendo é previsível, mas também é previsível. A vitória do povo virá. Eu tenho a mais absoluta certeza. E as minhas fichas, eu aposto tudo nesse objetivo.